Bom, falando agora da nossa videoaula parte 6 do capítulo 8, né, do livro do Mabi, que fala sobre análise de velocidade e aceleração de mecanismos, agora a gente vai começar a falar do uso do método gráfico, né, para analisar aceleração, né? Então a gente já falou do uso do método gráfico para fazer a análise de velocidade, né, puramente velocidade, que foi o exemplo 8.3, né? Depois, no meio do caminho, aí, o livro falou de centro instantâneo de rotação, definiu esse conceito que nós também já vimos, né, anteriormente. E agora ele vai falar do método gráfico aplicado também à aceleração, né, porque antes ele só tinha falado para velocidade. Obviamente que para poder analisar a aceleração, primeiro ele tem que analisar a velocidade antes, né? Então aqui nós vamos fazer as duas coisas, né? E a gente vai usar como referência o exemplo 8.8, é um exemplo que o livro resolve, né, baseado nessa figura desse mecanismo, para poder nos explicar, né, como aplicar, como construir o polígono de vetores para a equação de aceleração. Lembrando que na equação de aceleração eu tenho que decompor os componentes, né, da direção normal e tangencial, né, então o polígono cresce, ele vai ficar maior, com mais componentes, né. Então primeiro vamos entender a figura do mecanismo. Então eu tenho um mecanismo aqui, ó, a barra 2 é a barra de entrada, o enunciado do problema informou quanto que vale o ômega 2 e quanto que vale o alfa 2, tá? Esses dados não estão aqui nesse slide, mas foi fornecido pelo enunciado do problema, tá? O ômega 2 no sentido horário, o alfa 2 no sentido anti-horário, tá? A barra 3, repare que essa barra 3 é exatamente a mesma barra do exemplo 8.3, tá? Didaticamente ela é interessante, né, para a gente poder aplicar os conceitos aí do problema. Então ele usou a mesma barra. Se você olhar as dimensões dela aqui, ó, a distância do ponto A até o ponto C, do ponto C até o ponto B e do ponto B até o ponto A são iguais, né? E aí agora a barra 3 está presa num cursor. Só que esse cursor é um pouco diferente dos que a gente já viu até agora, né? A guia do deslocamento desse cursor não é plana, não é uma reta, é uma guia circular, né? Então ele mostrou que a linha de centro que está passando pelo centro ali do cursor, ele tem um raio de 203 milímetros e esse ponto O4 seria o centro de rotação desse cursor, tá? Seria a mesma coisa de eu substituir esse cursor por uma barra. Se eu tivesse colocado uma barra aqui, ó, ligando o ponto O4 até o ponto B, seria que teria esse comprimento, né, que é o raio aqui, ó, de 203, seria igualzinho, né, assim, cinematicamente falando, ele executaria o mesmo ciclo, né. Então o mecanismo não é mais complicado, né, do que a gente resolveu lá no 8.3, tá? Aqui também ele pediu para calcular a velocidade do ponto C, a velocidade e a aceleração. Então as variáveis aqui, ó, que eu tenho que calcular vão ser a velocidade no ponto C, né, e a aceleração no ponto C, tá? Essas são as duas incógnitas aí do problema, tá? E aí cai exatamente naquela mesma situação dos problemas anteriores, né? Do problema 8.3, que o ponto C, o centro instantâneo de rotação do ponto C, ou seja, o centro instantâneo de rotação de toda a barra 3 em relação ao solo, para achar esse ponto eu teria que prolongar a direção da barra 2 e prolongar a direção da barra 4, que seria dado por esse segmento O4B, né, que é perpendicular ao ponto de contato da curva ali, ó. Então, se eu prolongar essa linha aqui e prolongar essa daqui, o ponto vai dar lá em cima, né? Seria o centro instantâneo de rotação. Se eu traçar uma linha ligando o ponto C, eu traço uma perpendicular e eu acho a direção do vetor VC. O livro se propôs a resolver esse problema sem usar o conceito de centro instantâneo de rotação, tá? Então a gente não vai usar o conceito de centro instantâneo de rotação para poder resolver esse problema, ok? Então a gente vai ter que seguir pela mesma lógica, né, pela mesma ideia da solução do problema 8.3, né? Eu vou ter que trabalhar com polígonos de velocidade, vou ter que primeiro calcular a velocidade e depois a aceleração no ponto B de bola, para depois achar no ponto C, fazendo aquela igualdade, né, dos polígonos para VCA e para VCB. E a mesma coisa para a aceleração ACA e para ACB, ok? Então, para fazer o cálculo da velocidade, construir o polígono da velocidade não tem nenhuma novidade em relação ao 8.3 não,
tá? Tanto que o livro nem detalhou muito o cálculo desse polígono e fica como um ótimo exercício para vocês tentarem resolver bem detalhado, porque aí vocês já têm a resposta, né? O valor desses vetores de velocidade, tá? Então, ou seja, ele trabalhou do mesmo jeito que a gente fez no 8.3. Ele pegou o polígono de VCA, pegou o polígono de VCB, igualou esses dois, né? Chegou nesse polígono e antes de resolver esse polígono, ele primeiro calculou o polígono de VBA. Com o polígono de VBA ele achou o VB, com o VB ele joga aqui e acha o VC, né? Então isso daqui, ó, é o polígono final, esse polígono aqui, ó, dessa equação VA mais VCA é igual a VB mais VCB, né? Com a prática você começa a reparar e já saber mais ou menos de cor, né, qual que é a direção dos vetores, né? Os vetores velocidade relativa, como a gente já falou, a velocidade do ponto C em relação ao ponto A, eu tenho que fixar o ponto A e ver como é que o ponto C consegue se movimentar. Então é aquela velha história que a gente já falou, né? O ponto C não pode transladar, ele só pode girar. O centro de rotação seria o ponto A. Então o segmento CA se transforma no raio, né, desse movimento de rotação. Então o VCA tem que ser perpendicular ao raio. Então observe na hora que você for traçar aqui os vetores, primeiro ele traçou o vetor VA é perpendicular ao segmento O2A. Então pela inclinação eu posso ver que tá ok. Depois ele traçou o VCA, a direção do vetor VCA, que é essa daqui. Repare que ele está perpendicular à barra CA, né? Do outro lado ele traçou o vetor VB. O vetor VB ele vai ter que estar tangente a essa trajetória aqui, ó, né, circular, ou perpendicular ao segmento O4B. Se eu olhar aqui ele está, né, na posição bem próximo, né, dessa perpendicularidade com esse segmento. E o vetor VCB perpendicular ao segmento CB. Então olha aqui a barra CB e olha a inclinação do VCB, que é essa daqui, ó. Então também bate, né, está perpendicular. E aí ele fechou o polígono, né? Esse polígono vem aqui, ó. Para eu desenhar ele, eu tenho o vetor, vamos desenhar os vetores aqui para ficar bem claro. O vetor VB é esse vetor que vem daqui até aqui, né? Esse é o meu vetor VB, tá? O vetor VA é esse vetor que sai daqui e vem até aqui, ó, do jeito que está marcado, né? Ele só marcou o ponto, né? Mas quer dizer que é o vetor, então esse aqui é o vetor VA. O vetor VCB é esse que sai do ponto B e vem até esse ponto final, onde é que as linhas se cruzaram, né? Então esse daqui seria o vetor VCB. E esse vetor que sai aqui do final do vetor VA e vai até aquele ponto de interseção, esse vetor seria puxar uma linha aqui, ó, ele seria o VCA, né? O ponto final do meu polígono é esse daqui, ó, tá? Vou mudar a cor aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Então, o ponto final é esse ponto azul que eu marquei. Então, o vetor VC é o vetor que sai do ponto inicial e vai até o ponto final, né? Então, o vetor VC é esse vetor aqui que eu tracei em azul. Esse é o VC, tá? Aplicando a trigonometria no problema, vocês conseguem calcular os ângulos internos, né, dessa figura aqui, ó, tá? E aí vocês conseguem fazer o cálculo da trigonometria e vai achar o valor do módulo do VB igual a 3.660. O módulo do VA já foi calculado anteriormente, né? O VBA 2.300, o VCA 1.130 e o VCB 1.750. Então eu calculei tudo que eu precisava de ter para velocidade. Aqui lá no livro ele também calculou o ômega 3, calculou o ômega 4 também, né? Que são dados que eu preciso para poder fazer a análise da aceleração, tá? Então, tentem resolver isso daí para ver se vai estar tudo certinho. Qualquer dúvida a gente retira na nossa aula síncrona, né? Mas é muito parecido lá com o 8.3. Qualquer dúvida, recorra lá ao que nós vimos no 8.3. Terminado a parte de velocidade, passamos para a parte de aceleração, né? Então, o polígono de aceleração, para resolver o problema da aceleração, eu vou ter que fazer o mesmo caminho que o caminho da velocidade, né? Então, primeiro eu vou ter que calcular a aceleração no ponto B, para depois achar a aceleração no ponto C, tá? Então, aqui eu já coloquei direto, né? Então, é como se eu tivesse que trabalhar com esses polígonos aqui, ó. Onde é que tem a letra V de velocidade, você passa para A de aceleração. Então, antes de trabalhar com os vetores aqui para achar o AC, eu vou ter que trabalhar com o vetor para achar o AB, né? E aí, veja bem,
toda vez que eu for traçar um polígono de vetores, na minha equação de aceleração, né, eu trabalhei com a mesma equação de movimento relativo. Então, o polígono ali, ó, AB é igual a AA mais ABA. Só que para aceleração, né, como a gente já tinha falado anteriormente, eu tenho que decompor o vetor. Então, o vetor AB é o somatório da componente normal, que é a centrípeta, mais a componente tangencial. Então, eu preciso decompor o vetor para analisar essas duas componentes separadamente. Depois que eu analiso elas de forma separada, eu consigo somar e achar o vetor total, né? Porque eu não consigo analisar ele direto sem desmembrar, né? Na maioria das vezes, né? Pelo menos. Então, aqui o vetor aceleração do ponto A, eu também vou fazer a mesma coisa. Decomponho ali, ó, a na direção normal, que é a centrípeta do ponto A, mais a na direção tangencial, ok? O vetor aceleração relativa, que é o ABA, eu também tenho que decompor. Então, tá aqui, ó, o ABA na direção normal, mais o ABA na direção tangencial. E aí, eu tenho uma equação agora com 6 vetores, né? Quantas incógnitas eu tenho na minha equação? E uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: para eu conseguir traçar um polígono, eu só posso ter 2 incógnitas na equação, e de preferência uma de cada lado do igual, né? Nessa equação, as incógnitas do meu problema são a aceleração no ponto B na direção tangencial e a aceleração relativa, ABA, na direção tangencial. Esses 2 vetores são as incógnitas. Eles já estão um de cada lado do igual e já são o último termo, né? De preferência, joga ele também para o último termo. Se for necessário, você pode rearranjar essa equação vetorial, passar um termo para o outro lado do igual, jogar ele para trás ou para frente, né? Porque isso não vai mudar a igualdade, né? Esses outros vetores aqui, ó, eu tenho que ser capaz de calcular o módulo. Porque se eu tiver mais uma incógnita, se eu tiver 3 incógnitas, eu já não consigo traçar o polígono. E uma outra regrinha também importante, né, que a gente já tinha falado também, é que eu tenho que ser capaz de determinar a direção de todos os vetores, né? E isso nós vamos ser capazes de fazer, né? Se tiver algum vetor que eu não conheço a direção, eu também não consigo traçar o polígono, né? Então, ele pegou e calculou esses 4 módulos aqui, ó, dessas 4 componentes. O AB na direção normal, que é a aceleração centrípeta no ponto B, ele usou o VB ao quadrado dividido por O4B, né? Poderia ter pegado também o ômega 4 ao quadrado e multiplicado pelo raio, né? Como os cálculos da velocidade já foram feitos, né? Ele só jogou os valores e achou o valor. Então deu 66.000 milímetros por segundo ao quadrado. A componente da aceleração no ponto A, lembra que o ômega 2 e o alfa 2 foram dados pelo enunciado? Então basta pegar os valores, né? Aqui o ômega 2 foi dado e já foi calculado o VA, ele usou o VA. Então ele pegou o VA ao quadrado dividido pelo raio e achou o módulo da aceleração no ponto A normal, que é a centrípeta do ponto A. A tangencial ele usou o alfa 2, o alfa 2 vale 240 aqui, ó. O raio vale 102, né? Milímetros e o alfa 2, 240 radianos por segundo ao quadrado. Fazendo a conta, deu 24.500. E a componente ABA na direção normal seria a componente da aceleração centrípeta do movimento relativo. Então, para calcular esse valor, eu vou pegar a velocidade relativa, né? Nós já tínhamos calculado anteriormente o VBA, né, lá no polígono de velocidades. Então, se eu pegar o VBA ao quadrado e dividir pelo raio, que será o segmento BA, para o movimento relativo, né, do ponto B em relação ao ponto A, o raio é o segmento BA, né? Então, eu vou achar o valor de 26.100. Então, ou seja, eu tenho o módulo desses 4 vetores, só não tenho o módulo dessas 2 incógnitas, né? E aí, como é que eu vou traçar esse polígono? Então, vamos mais ou menos colocar aqui, ó, a representação dele. Então, vamos primeiro desenhar os vetores que a gente conhece na figura, né? Avaliar a direção dele. Então, vamos lá, o vetor AB na direção normal. O vetor AB na direção normal é a centrípeta do ponto B. Então, o ponto B está aqui, o centro de rotação do ponto B é o ponto O4. Então, a centrípeta do ponto B está apontando do ponto B para O4. Então, eu vou desenhar aqui sem me preocupar muito com o comprimento do vetor, só para analisar
mais ou menos em que direção e sentido está apontado o vetor. Então, esse vetor aqui, ó, que eu acabei de desenhar, vai ser o vetor aceleração no ponto B na direção normal, tá? O vetor aceleração no ponto B na direção tangencial é perpendicular a ele, tá? Então não vou nem desenhar ele aqui não. O vetor aceleração do ponto A na direção normal é a centrípeta do ponto A. O ponto A, o centro de rotação dele é o ponto O2. Então, a centrípeta vai estar apontando de A para O2. Então, vamos também desenhar esse vetor aqui, né? Então, ele vai estar saindo aqui e vai estar apontado aqui para baixo, ó. Esse vetor vai ser a aceleração no ponto A na direção normal, tá? A aceleração do ponto A na direção tangencial, como ele mostrou, o alfa2 está no sentido aqui, ó, anti-horário, ele é perpendicular à componente normal e está apontado aqui meio para cima, né, para a esquerda. Então eu vou desenhar aqui, porque aqui tem bastante espaço, está fácil de desenhar. Então ela vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Isso daqui seria a aceleração no ponto A na direção tangencial. A componente ABA na direção normal, então eu estou analisando a aceleração do movimento relativo do ponto B em relação ao ponto A. Então eu fixei o ponto A e observei como é que o ponto B pode se movimentar. Ele não pode transladar, ele só pode girar. O raio vai ser o segmento BA e a centrípeta vai estar apontada para o centro A. Então a centrípeta vai estar saindo do ponto B e apontando para A, né? Então ela vai estar aqui, ó. Vamos desenhar ela aqui. Então esse vetor aqui, ó, que nós estamos desenhando agora vai ser a aceleração, né, ABA na direção normal. A componente tangencial faz 90 graus com esse vetor, tá? Não vou desenhar ele aqui para não ficar muito bagunçado. Bom, então nós temos aí alguns dos nossos vetores desenhados na figura do problema e isso me ajuda a começar a traçar o meu polígono, né? Então, para traçar o polígono, eu tenho que primeiro definir um ponto e aí desse ponto, que seria a minha origem, né? O ponto inicial do traçado do polígono, para começar a colocar os vetores. Uma observação importante, duas observações importantes. A primeira, esse ponto aqui, ó, onde eu vou começar a traçar o meu polígono, ele não tem nenhuma referência com o mecanismo, tá? É um ponto qualquer da folha do seu caderno, tá? E a segunda dica é que, na hora que você for escolher esse ponto, toma cuidado para você saber qual direção está indo os vetores. Vocês estão vendo que todos os vetores que nós estamos desenhando aqui, ó, todos estão mais ou menos apontados para o lado esquerdo. Então, se você colocar esse ponto, por exemplo, no lado esquerdo da folha, bem perto do cantinho da folha, se você começar a traçar, ele vai sair da folha, né? Então, é uma coisa importante para você observar, né? O ideal é você sempre colocar esse ponto aqui no meio da sua folha, né? Pega uma folha em branco e bota bem no meio. E aí, para que lado o polígono caminhar, você tem espaço, né? Porque vejam só, esse polígono vai caminhar para o lado esquerdo, porque os vetores estão todos apontados para o lado esquerdo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar essa equação. Então, primeiro eu vou começar AB na direção normal. E aí é importante eu lembrar dos módulos, tá? Então, aqui, ó, vamos ver os módulos aqui, ó. O AB na direção normal, 66.000. Esse daqui, AA na direção normal, 91.8. Depois, na ordem, 24,5 e 26.1. Então, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Então, esse daqui é 66. Esse daqui é 90 e... já esqueci. 91.8, né? 91,8. Esse daqui é 24,5, né? E esse daqui, se não me engano, é 26,1. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu for construir o meu polígono, é interessante eu construir os vetores mais ou menos na escala. Cria uma escala na sua reguinha e coloque ele mais ou menos na escala, que o seu polígono não fica distorcido, tá? Eu estou falando isso porque a componente normal e a componente tangencial, a componente normal é quase 4 vezes maior que a componente tangencial. Se na hora que eu for desenhar, eu fizer isso daqui, ó, desenhar as duas com o mesmo tamanho no meu polígono, o meu polígono vai ficar distorcido. Então um ângulo que aparentemente parecia valer 20 graus, na verdade vai valer 60, 70 graus. E isso pode confundir bastante, tá? Além do que pode servir de auxílio para você identificar mais ou menos quanto que está valendo a sua incógnita, né?
Então, fazendo isso ali, para traçar os vetores, então vamos lá, vamos traçar isso aqui bem devagar para vocês entenderem. Então, eu vou começar primeiro do AB na direção normal. Aí ele aqui, ó, AB na direção normal, que é esse vetor aqui, ó, tracejado aqui, ó. Então, eu vou pegar, traçar aqui de vermelho, o AB na direção normal. É esse vetor que eu acabei de traçar, tá? Aqui, ó, AB na direção normal, já está escrito aí. A componente tangencial, eu não sei o módulo dela. Então, na verdade, na prática, eu vou desenhar a direção. A direção é perpendicular a esse vetor que eu desenhei. Então, aqui eu sei que é paralelo ao AB na direção tangencial. Por enquanto, eu não tenho esse ponto final aqui, ó, tá? Eu só tenho esse vetor e essa linha azul. Agora, eu vou passar para o outro lado do igual. Quando eu passo para o outro lado do igual, eu tenho que voltar a traçar da origem, né? Então, o vetor AA na direção normal, eu vou começar a traçar da origem. E aí, olha só, esse vetor AB na direção normal, ele tem um módulo de 66. Vamos escrever aqui, ó, 66. O AA na direção normal, que ele vai desenhar aqui agora, vamos colocar aqui, ó. O AA na direção normal é esse cara aqui. Então, olha ele aqui, ó. A direção dele aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, ó, né? Então, ele está aqui, ó, saindo da origem e indo até ali, né? Peraí, não ficou bom, não. Então, ele sai da origem, vai até aquele ponto. Esse daqui é o vetor AA na direção normal. O módulo dele é 91,8. Então, olha que ele é consideravelmente maior do que esse daqui, que é 66, né? No final dele, eu vou colocar o AA na direção tangencial, que é pequenininho, 24,5. Ele é perpendicular, então basta você colocar um ângulo de 90 graus, né? Então eu coloco um ângulo de 90 graus e traço esse vetor, né? É o AA tangencial. O módulo dele é 24,5, né? 24, escrever bem pequenininho, 24,5. Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Lá em cima também eu não marquei, né? Mas eu tenho um triângulo retângulo lá aqui em cima do ponto B, né? E agora, por último, eu vou traçar o ABA na direção normal. Se eu observar o ABA na direção normal, ele é quase alinhado, né, com a AA tangencial. Posso observar que ele é um pouquinho menos inclinado do que o AA tangencial. E é o que ele desenhou aqui, ó, né? O módulo dele é 26,1, ele tem quase o mesmo tamanho desse daqui, do AA tangencial. Então ele pegou e desenhou no final dele, um pouquinho menos inclinado, né, o vetor AA tangencial. Ele tem um módulo de 26,1, né? E aí, por último, ele desenhou a direção do ABA tangencial, que é perpendicular ao ABA normal, né? Então, ele traçou uma linha. Então, por enquanto, ele só tem a direção, né? Essa direção que eu vou traçar em azul aqui, ó, ela vai fazer 90 graus aqui, ó, né? Com o vetor ABA normal. E aí, as duas linhas azuis se interceptaram ali, né? E o ponto onde elas se interceptaram, o ponto onde elas se cruzaram, é o final, né? É a solução do meu problema. Então, o vetor AB tangencial é esse vetor pequenininho que sai daqui e vai até aqui, ó, né? Vamos desenhar ele aqui em vermelho também para ficar bem claro para vocês. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor AB tangencial, e o vetor ABA tangencial, ele sai lá do final do AB normal, ABA normal, e vem até aqui, ó. Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao sentido dos vetores, pensem o seguinte: os vetores, eles têm que caminhar, né, na direção do ponto final. Então, esse vetor termina, começa o outro e ele termina ali, ó. Do lado de cá, esse vetor vem, termina aqui, o outro começa, termina, o outro começa e termina, e esse daqui vai começar e terminar, a setinha termina lá no ponto final, né? Eles convergem para o ponto final, né? E aí, esse polígono que eu tracei em vermelho é esse polígono aqui, ó, né? Que eu estou marcando com esse asterisco aqui, ó, com 6 vetores. Desse polígono, eu posso facilmente agora traçar o polígono geral, que seria o polígono de AB é igual a AA mais ABA. Agora eu já decompus essas componentes, né? E agora eu sou capaz de somar as duas e saber quanto é que vale. Então vamos traçar agora esse polígono em verde na minha figura. Então o vetor AB, né, ele vai ser o somatório da componente normal com a componente tangencial, né? E aí vai ser esse vetor em verde que eu estou traçando aqui agora, ó. Esse é o vetor AB, né, que ele marcou ali, ó. O vetor AA
é o somatório da componente normal mais a componente tangencial. Então ele vai estar aqui, ó, saindo ali da origem e vindo até aqui, ó. Né? Esse é o vetor, o polígono, aliás, é o vetor AA. E o vetor ABA é o somatório da componente normal mais a componente tangencial. Então ele vai estar aqui, ó. Acho que é bem intuitivo, né, a gente enxergar isso, né? O ABA tangencial. Então, o polígono verde é esse daqui, que só tem 3 vetores, e o polígono vermelho é esse que tem 6 vetores. Para eu conseguir traçar o polígono verde, primeiro eu tive que decompor as componentes e traçar o polígono vermelho. Com o polígono vermelho traçado, aí eu consigo obter o verde, tá? Por isso que eu tenho que decompor minhas componentes, né? Vocês vão observar que eu vou ter uma figura com mais vetores, né? Vai dar um pouco mais de trabalho de conta, de trigonometria, apesar de que vocês vão ter 3 triângulos retângulos aqui para ajudar vocês, né? E o triângulo verde vai ser um triângulo qualquer, né? Que você vai ter que aplicar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá? E aí, fazendo a trigonometria, tirando os ângulos da figura, vocês conseguem calcular o módulo de todos esses vetores, tá? Fazendo as continhas, olha, ele calculou o AB vale 70.400, né? O AB tangencial vale 24,7 e o ABA 129, é o maior de todos aqui, né? O ABA tangencial, esse daqui, ó, tá? Ele tem um módulo de 129 mil. Ele achou também quanto é que vale o alfa 3, achou também quanto é que vale o alfa 4, e inclusive aqui, ó, o alfa 3, 4, o enunciado pediu para calcular, ele calculou também. Então, tudo que precisava de calcular, ele já fez a continha. Agora, para matar o problema, basta resolver o polígono, né, para achar o AC, né? Então aqui, esse polígono, na verdade, é aquele polígono, né, que seria dado da seguinte forma, seria o vetor aceleração no ponto A mais aceleração ACA é igual ao vetor AB mais o ACB. Esse é o vetor original, né? O polígono original. Só que eu tenho que decompor as componentes. Só que o vetor AA e o vetor AB eu já decompus. E eu já tenho ele definido aqui, ó. Nessa figurinha aqui, ó, eu já tenho ele traçado aqui, ó. Esse vetor verde aqui é o vetor AB e esse vetor verde aqui de baixo é o vetor AA. Então, obviamente que eu não preciso decompor novamente o vetor AA e o vetor AB, né? Seria refazer um serviço. O vetor ACA, né, eu tenho que decompor e o vetor ACB eu também tenho que decompor. E aí eu caio num polígono que eu tenho que respeitar aquela mesma regra. Nesse polígono eu só posso ter 2 vetores no qual eu não conheço o módulo, tá? E aí esses vetores são o vetor ACA na direção tangencial e o ACB na direção tangencial. Consequentemente, os vetores ACA na direção normal e ACB na direção normal também, que serão as componentes centrípetas, essas dependem da velocidade relativa. Então, como a velocidade relativa eu já calculei, fica moleza aqui para eu achar o módulo deles, né? Então aqui, ó, um deles vai ter um módulo de 12.500 e o outro de 20.100. E aí, para resolver o problema, eu traço, né, esse polígono, eu só vou ter 2 incógnitas, as 2 incógnitas já estão no final da equação, né, de cada lado igual, então tá moleza de traçar esse polígono, né? Então aqui só para a gente fazer um check-up, né, uma verificação, o vetor ACA na direção normal é a centrípeta, então a centrípeta tem a direção da barra, CA. Então aqui, ó, o ACA na direção normal, ele é pequenininho, o módulo dele é 12,1. Então ele tem a direção da barra CA. A componente tangencial perpendicular a ela. A componente ACB na direção normal seria centrípeta, então ela tem que ter a direção da barra CB. Então olha aqui no meu polígono aqui, o ACB na direção normal. Ele sai daqui e vem até aqui, ó. Tá? Ele está um pouco bagunçado, né? O lado direito aqui dessa equação está um pouquinho difícil de enxergar. O vetor AB é esse vetor que sai daqui e vem até aqui, ó. Vou até desenhar com cores diferentes para ficar bem claro para vocês traçarem. Então esse daqui eu quero que vocês façam similarmente ao que a gente fez para o ABA, para ver se vocês entenderam mesmo, tá? A solução está aqui, né? A figura está aqui, então é moleza para vocês chegarem nesse resultado. O lado direito da equação, para ficar mais claro para vocês, o vetor AB
é esse vetor que está saindo da origem, que é esse ponto vermelho que eu acabei de traçar, e está indo até o ponto B. Então, é esse vetor aqui, ó, tá? Esse é o vetor AB. Agora eu vou traçar em verde o vetor ACB na direção normal. Esse vetor que sai daqui, ele vai estar um pouquinho mais inclinado. Então ele sai do ponto B, né? Do final do vetor VB, AB, né, perdão, e vai até aqui, ó. Esse é o vetor ACB na direção normal. E aí no final desse vetor ACB normal, eu traço uma linha perpendicular, que é essa linha aqui, ó, tá? Que é a direção dessa incógnita. Então essa linha aqui, ó, ela vai cruzar com a linha ACA tangencial, que é perpendicular a esse pedacinho de vetor. Então essa linha interceptou essa linha naquele ponto, que é o ponto C, né? Então, consequentemente, o vetor AC, o vetor aceleração no ponto C, que é o que eu estou procurando, vai ser esse vetor azul, que sai do ponto inicial e vai até o ponto final, tá? E aí ele fez a mesma coisa que a gente fez lá no exemplo 8.3, né? Ele construiu a imagem de aceleração do link 3 e também desenhou o vetor VD, né? Então ele pegou o ponto D, né, que seria um ponto genérico qualquer, né? E determinou o que seria a velocidade no ponto D, né? Deixa eu colocar em outra cor aqui, ó, colocar em roxo. Então, seria então a velocidade do ponto D, é o vetor que sai da origem e vai até o ponto D, né? Esse seria o vetor AD, tá? Então, basicamente é isso, né? Para a gente resolver o problema aqui, ó. Eu tenho que depois pegar a trigonometria da figura, julgar aqui dentro desses triângulos, né? E aí eu acho o módulo desse cara, vai dar 104.000, tá? Vocês vão observar que a maior dificuldade que vocês vão ter aqui é na trigonometria, tá? Traçar o polígono é relativamente fácil. Trazer os ângulos dos triângulos aqui para dentro, né? Aí eu vou ter que usar a trigonometria dentro da figura do problema para poder calcular esses ângulos. Aí, com esses ângulos calculados, aplica as relações trigonométricas e acha o módulo dos vetores, tá? Então, é interessante que a gente já tenha a resposta. Tentem resolver esse probleminha, né? A trigonometria dele também não é muito trivial, mas aquela dica que eu dei na trigonometria para resolver o 8.3 é válida de uma forma bem similar aqui para o 8.8, tá? Então eu quero que vocês quebrem a cabeça mesmo, tá? Essa parte não é tão simples, então eu quero que vocês quebrem a cabeça para conseguir resolver esse problema, né? Sabendo que vocês já têm a resposta para poder verificar se vai dar certo ou não, ok? E na nossa aula síncrona a gente tira qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Então a gente conclui aí a solução do exemplo 8.8, que foi aplicar o método gráfico para um mecanismo que só possui pares cinemáticos inferiores, né? Que aqui não tem a componente de Coriolis. Na próxima videoaula, nós vamos resolver um problema pelo método gráfico para aceleração em um mecanismo que tem a componente Coriolis diferente de zero, ok?